Foi em meados de fevereiro quando Dolores Umbridge foi morta durante a tentativa de assassinato do Ministro da Magia. Uma estátua de Voldemort estava sendo inaugurada na prisão de Hogwarts para homenagear a batalha final. A diretora Umbridge estava de pé num estrado ao lado da ministra Thicknesse, enquanto Thicknesse fazia um discurso para os guardas da prisão, repórteres e um punhado de funcionários do ministério presentes. Quando o corte da fita começou, uma seta de besta emergiu da floresta proibida. Passou pelas enfermarias da prisão, errou por pouco o ministro e se enterrou no centro do peito da diretora Umbridge. Ela não morreu imediatamente. Cacos de um colar e a haste da flecha diminuíram o sangramento. Os guardas, sendo ignorantes de armamento medieval farpado e bom senso médico básico, arrancaram a flecha. Então ela morreu instantaneamente. O atentado contra a vida do popular ministro da magia por 3 mandatos enviou ondas de choque pela comunidade mágica britânica. Os terroristas da resistência foram considerados exterminados. Fazê-los ressurgir de uma maneira tão espetacular trouxe o caos e fez com que os comensais da morte, vestidos com trajes completos, saíssem em força. Voldemort considerou o ataque um insulto pessoal. As visitas de Montague à mansão cessaram abruptamente. Astoria flutuou pela mansão parecendo pálida e paranoica. Hermione ouviu perguntando estridentemente a Malfoy sobre exatamente quais tipos de feitiços de proteção existiam na propriedade Malfoy. Malfoy, quando Hermione o avistava, estava constantemente vestido com algo que parecia ser uma combinação de equipamento de combate e roupa de caça. Ele regularmente voltava para a mansão coberto de lama e parecendo pálido de raiva. Hermione estava emocionada. Ela lia a cobertura noticiosa obsessivamente. Os jornais alardearam alto sobre como foi uma tentativa de assassinato fracassada, mas Hermione considerou a morte de Umbridge muito mais apropriada do que o alvo pretendido. Thicknesse era pouco mais que uma marionete. Os pecados de Umbridge eram dela mesma, mas a satisfação da retribuição foi insignificante em comparação com o alívio de saber que a resistência ainda estava viva. Hermione passou meia hora chorando de pura alegria. Ela se sentiu inesperadamente esperançosa pela primeira vez em muito tempo. O conhecimento deu a ela um passo leve por dias depois. Quando o curandeiro Stroud veio ver Hermione, sua irritação por Hermione ainda não estar grávida tornou-se claramente visível. Ela lançou uma série de feitiços em Hermione e os estudou pensativamente. Bem, seus níveis de sódio parecem estar melhorando. O curandeiro Stroud finalmente disse após vários minutos de silêncio. Hermione olhou para o relógio e não disse nada. O curandeiro Stroud vasculhou uma maleta médica e tirou um grande frasco com uma poção roxa. Beba tudo isso, ordenou Stroud. Hermione trouxe automaticamente aos lábios mesmo quando ela deixou escapar. O que é isso? O curandeiro Stroud esperou e não respondeu até que Hermione tivesse bebido a jarra inteira. Poção de fertilidade. Não deveria ser necessário, mas estou sem ideias. Você não vai gostar dos efeitos colaterais. Temo. E isso vai aumentar sua probabilidade de nascimentos múltiplos. Hermione sentiu o sangue sumir de seu rosto e teve a sensação de que ia cair da mesa de exame. A jarra escorregou de sua mão e se espatifou. O curandeiro Stroud imediatamente baniu os cacos de vidro. Pode esperar inchaço e sensibilidade nos seios, dores de cabeça, alterações de humor e inchaço na parte inferior do abdômen. Também pode resultar em sensibilidade ao calor e fazer com que sua ansiedade reapareça, disse a curandeira Stroud, acrescentando notas extras ao arquivo de Hermione. Eu informarei o Alto Reeve. Hermione engoliu em seco e mordeu o lábio inferior enquanto olhava com determinação para o relógio do outro lado da sala. Malfoy não apareceu naquele dia para inspecionar as memórias dela. Hermione não ficou surpresa, ela já havia antecipado isso. Voldemort. A cada 2 meses até ela ficar grávida. Quando Malfoy chegou no dia seguinte, ele parecia cansado e com raiva. Ele não disse uma palavra enquanto agarrava o braço dela e aparatava com ela nos túneis tortuosos que conduziam ao salão de Voldemort. O salão estava ainda mais quente e fedia a carne podre. Hermione começou a engasgar assim que respirou. Malfoy parecia imune enquanto a puxava para frente e se ajoelhava, arrastando-a para as pedras ao lado dele. O chão estava úmido e pegajoso, cintilando levemente. A sala estava quase totalmente escura. Apenas algumas arandelas distantes forneciam alguma iluminação. Não havia outros atendentes ou comensais da morte presentes que Hermione pudesse ver. Há sangue ruim, meu senhor, disse Malfoy. Houve um suspiro sibilante, longo e lento vindo do estrado escuro e os olhos escarlates de Voldemort apareceram de repente. Traga-a para frente,
disse Voldemort após um momento. Malfoy puxou Hermione para frente e subiu os degraus antes de colocá-la de joelhos. Hermione olhou com repulsa. O trono em que Voldemort estava sentado antes se foi. Em vez disso, ele estava reclinado sobre um enorme ninho de pitons que estavam todos torcidos juntos na forma vaga de uma cadeira. Eles estavam entrelaçados embaixo dele, ondulando preguiçosamente. Voldemort inclinou a cabeça para o lado e passou seus dedos de aranha levemente sobre o peito enquanto estudava Hermione pensativamente. Eu ainda não estou grávida, disse Voldemort em um tom ameaçador. Infelizmente não, meu senhor, disse Malfoy, sua voz apologética. No entanto, como você verá, os curandeiros mentais estavam corretos ao dizer que o tempo sozinho é suficiente para começar a recuperar suas memórias. Voldemort deu um suspiro irritado e uma cabeça de Python emergiu da massa móvel de espirais e pousou em seu colo. Voldemort preguiçosamente acariciou a cobra e afundou ainda mais nas espirais deslizantes abaixo dele. Segure-a, Voldemort ordenou. O joelho de Malfoy se alojou entre as omoplatas de Hermione e suas mãos envolveram sua mandíbula, segurando sua cabeça no lugar. Hermione estremeceu quando os olhos escarlates de Voldemort penetraram nos dela e em sua mente. Hermione podia sentir as mãos de Malfoy em volta de sua garganta e mandíbula enquanto ela estremecia de dor. Parecia que a legilimência de Voldemort era uma lâmina rasgando sua mente. Ela gritou por entre os dentes. Foi mais lento. Em vez de agonia quente e cegante, foi uma dor gradual e mais insidiosa. Do tipo que penetra nos ossos e nos recônditos da mente e permanece. Voldemort preguiçosamente rasgou suas memórias em pedaços, como um gato se divertindo com sua presa. Ela não sabia que tal coisa era possível. Pedaços e pedaços de coisas que ele considerava insignificantes, ele destruiu apenas para senti-la reagir. Sua memória do origami dobrável enquanto seus pais debatiam o misticismo oriental, sua descoberta do Grania nos estábulos. Ele os retalhou em pedacinhos como se fossem papel. Ela os sentiu ir, tentou segurá-los enquanto eles desapareciam, mas eles se afastaram até que a agonia em sua mente a fez esquecer o que estava procurando. Ele estava fascinado com as lembranças dela de Ginny. Quando ele se retirou da mente de Hermione, ela desabou contra Malfoy e não conseguiu ver nada além do vermelho raivoso dos olhos de Voldemort. Ela poderia ver, ou os olhos dele simplesmente estavam gravados em sua mente. Seu cérebro doía tanto que ela quase esperava sentir pingando de seus ouvidos. Através da névoa de dor que não desaparecia, ela podia sentir seu pulso batendo loucamente contra a pressão dos dedos de Malfoy. É uma pena que você não trouxe a garota Weasley viva de volta. Hermione ouviu Voldemort finalmente dizer. Sinto muito, meu senhor, não fazia ideia de seu significado. Como você se lembra, ela estava quase morta quando a encontrei. Hermione se mexeu fracamente e choramingou, tentando despertar da dor para ouvir com atenção. Isso explica o ataque do sangue ruim em Sussex, disse Voldemort em um tom pensativo. Uma missão suicida para libertar um amigo moribundo. A ordem sempre foi surpreendentemente previsível. De fato, o desdém na voz de Malfoy era evidente. Houve um longo silêncio. O aperto de Malfoy em sua mandíbula afrouxou e Hermione sentiu-se deslizar para o chão. Enquanto ela estava deitada lá, uma espiral fria e muscular de uma cobra começou lentamente a se enroscar em sua perna. Estou desapontado com a sua falta de progresso em encontrar os responsáveis pelo ataque, Alto Reeve, disse Voldemort. Houve um sussurro de fúria envolvendo suas palavras. Hermione mal conseguia respirar. O calor úmido e a podridão no quarto a estavam sufocando e as escamas se prenderam fracamente em suas meias enquanto o rolo se apertava ao redor de sua panturrilha. A Piton estava deslizando sob suas vestes. Ela estremeceu e tentou afastar a perna. Ela mal conseguia distinguir qualquer coisa no corredor escuro. Sua incapacidade de ver a deixou altamente sintonizada com os sons do salão. Sibilar e o estremecimento suave de escalas deslizantes mudando constantemente ao lado dela na escuridão. Eu não vou falhar com você. Se fosse a ordem, eu os encontrarei, disse Malfoy. Sua voz estava calma e decidida. Mortal. Hermione sentiu seus lábios tremerem e as lágrimas picarem em seus olhos. Ela sentiu suas mãos tremerem enquanto a raiva cortava sua dor. Não havia nada que ela pudesse fazer. Malfoy poderia caçar e matar alguém no meio do quarto dela se quisesse e Hermione só seria capaz de ficar em pé e assistir. Eu te odeio, Malfoy. Te odeio. Te odeio. Era a ordem. Quem mais saberia? Aquele idiota do Slughorn deve ter contado a Dumbledore. Potter deve ter sabido.
Foi por isso que ele invadiu Hogwarts. Alguém foi esquecido durante o expurgo. Alguém importante para a Ordem. Nenhum deles soldados de infantaria ignorantes. Tenho certeza de que a Sangue Ruim sabe quem é. Conforme Voldemort falava, a sensação de magia negra na sala ficou mais densa, como se o próprio ar tivesse se tornado uma massa sólida e pesada caindo sem piedade sobre Hermione. Ela podia sentir suas costelas arqueando sob a pressão e esmagando-a cruelmente contra as pedras. Ela estava ofegante enquanto tentava respirar através dos pulmões que não podiam se expandir. Talvez, meu senhor, seja judicioso chamar de volta Severus, disse Malfoy. Suas palavras soaram forçadas. Hermione não foi a única sendo esmagada até a morte. Não, Voldemort disse com uma voz fria. A Romênia é crucial. Haveria dúvida se recolocássemos Severus sobre uma tentativa de Thickness. Severus permanecerá no lugar. Você soube como o medalhão veio parar em sua posse? A pressão diminuiu um pouco, e Hermione engasgou, e avidamente puxou o ar para os pulmões. A Piton enrolou-se mais alto em sua perna. Ela podia sentir as escamas roçando sua pele nua, acima da meia. Um gemido de repulsa saiu de sua garganta, e ela tentou com mais força se afastar. Uma bobina se fechou em torno de seu outro tornozelo. Tenho investigado discretamente. Há fotos do Ministério de 95 em que ela parecia estar usando. Ela alegou que era uma herança de Selwyn. Ninguém sabe como ela o possuiu, embora uma ex-secretária tenha mencionado que o diretor fez um hábito de aliviar vendedores ambulantes de seus bens. Então você não sabe de nada. Não como a Ordem conseguiu destruí-lo de uma distância tão impossível. Não como eles conseguiram identificá-lo. Nem mesmo como ela o obteve. Algo que você saiba? Voldemort rosnou. Então ele se acalmou por um momento antes de dizer em um tom mais calmo e ameaçador. Você me decepcionou, Alto Reeve. Espero que não tenha esquecido o que aconteceu da última vez em que me decepcionou profundamente. Crucio. Hermione sentiu Malfoy cair de repente. Ele não caiu de bruços, mas em vez disso desabou agachado sobre ela. Ela podia sentir seu corpo tremer rigidamente pela tortura enquanto um gemido profundo e gutural era arrancado do fundo de sua garganta. Voldemort não segurou a maldição por muito tempo. Em pouco mais de um minuto ele parou. Os estremecimentos contra ela cessaram e Hermione ouviu Malfoy ofegando perto de sua orelha enquanto se recuperava. Eu não vou falhar com você, meu senhor. Eu mandei examinar a cabeça larga e os restos do medalhão por um goblin. Malfoy disse com apenas um leve tremor em sua voz enquanto começava a se levantar novamente. A ponta larga era de prata forjada por goblins, infundida com uma combinação de veneno de cauda de manticora e veneno de basilisco. O veneno de manticora permitiu que o raio passasse pelas enfermarias. O veneno do basilisco destruía o medalhão. Você investigou possíveis fontes? Hermione sentiu o sussurro de uma língua deslizar pela parte interna de sua coxa nua e soluçou baixinho. Um basilisco juvenil é fácil o suficiente para qualquer mago com um sapo e talento para feitiços cegantes obter com paciência. A fonte do veneno da manticora é mais questionável, dado quão cuidadosamente a maioria dos ingredientes foram regulados desde que você assumiu o controle do ministério. McNair insistiu que ele seja responsável pela investigação, que foi excepcionalmente generosa da parte dele. Eu interroguei em particular um de seus assistentes. Parece que tem havido discrepâncias constantes nos diários de bordo em relação às quantidades de algumas de suas criaturas importadas. O mercado negro tem sido bastante lucrativo nos últimos anos. Envie para ele, Voldemort disse. A fúria em seu tom era evidente. O ataque teria sido impossível se não fosse por seu descuido. Alguns de meus servos parecem estar com fome. Como você comanda, meu senhor, disse Malfoy e Hermione o sentiu puxando-a do chão. A Piton, enrolada em suas pernas, apertou seu controle e a puxou de volta para baixo. Voldemort deu um assobio agudo e lentamente a soltou com um som de dissidência sibilante. Enquanto Malfoy puxava Hermione para fora das espirais, o rosto de Voldemort apareceu em sua visão. Várias das cobras se enrolaram em torno dele. Ele estava meio coberto de pitons e olhando para ela com cuidado. Essa sangue ruim foi traçada com escuridão. As cobras podem sentir o gosto, e ela é bastante fecunda, disse Voldemort, limpando a boca sem lábios enquanto a estudava. Hermione olhou para trás por um momento antes de sua visão vacilar novamente. Ela podia sentir os leves tremores de tortura nas mãos de Malfoy. O curandeiro Stroud deu a ela um pouco de poção ontem, disse Malfoy. Quanto à escuridão, bem, a trilha de destruição relatada em Sussex já indicava que ela não aderiu às políticas da Ordem em relação à magia negra. Voldemort deu um assobio de assentimento.
Observe-a com cuidado. Agora que a Ordem está se movendo novamente, eles certamente virão atrás dela, disse Voldemort. Você sabe que vou morrer antes de perder meu controle sobre ela, disse Malfoy em voz baixa, e Hermione sentiu o aperto em seu braço. Quero o cadáver deles, Alto Reeve. Quem quer que seja. Este último membro da Ordem. Quero o crânio deles adicionado à minha coleção. Você terá como eu dei a você todo o resto, disse Malfoy. Hermione se encolheu e tentou soltar o braço. Voldemort observou e ela pôde sentir a crueldade e malícia em seu olhar enquanto seus olhos deslizavam por ela. Ele abriu a boca e deslizou a língua para fora como se sentisse o gosto do ar. Suas gengivas eram brancas e desdentadas como as de uma cobra e sua língua brilhava na penumbra. Quando ele fechou a boca, ele se inclinou para a frente e soltou um silvo baixo. Seu rosto estava a centímetros do de Hermione. Ela desabou contra Malfoy e descobriu que estava encharcada no que parecia ser restos putrefatos e brilhantes. Ela só podia ver por um momento antes de sua visão vacilar novamente. Ela sufocou um soluço e tentou cegamente limpar as mãos em suas vestes, igualmente sujas. Malfoy murmurou vários feitiços de limpeza e o cheiro ao redor dela desapareceu. Ele a empurrou de volta para a cama. 3 dias, disse ele e ela vagamente o ouviu sair. Hermione queria ficar consciente, para que ela pudesse sofrer e tentar processar o que havia aprendido, mas sua mente parecia desbotada, como se ela não pudesse alcançar. Ela vestiu as roupas até que os botões se rasgaram e em seguida jogou-os no chão. Ela tirou as meias com os dedos dos pés e tentou esfregar a sensação de espirais de cobra de sua pele. Passaram-se 2 dias antes que ela pudesse ver com segurança. A dor em sua cabeça a impedia de conter qualquer alimento. A sala balançou quando ela tentou se sentar ou ficar de pé. Ela não tinha nada a fazer a não ser pensar. Quando Malfoy entrou no 3º dia, ela se forçou a sentar e olhar para ele com firmeza. Mais perguntas? Ele disse friamente enquanto a observava. Hermione balançou a cabeça. Ele pareceu ligeiramente surpreso. Bem, eu suponho, disse ela depois de 1 minuto. Malfoy esperou. Ela reuniu os fios de informação, todas as inconsistências que ela havia reunido em sua mente ao longo dos meses. Ela finalmente os transformou em algo coeso. Hermione respirou lentamente antes de falar. Então ela encontrou seus olhos. A fanfarra está na luz, mas a execução está no escuro. A guerra estagnou, disse ela. Embora ainda esteja oficialmente em andamento em partes da Europa bruxa, não está mais sendo tratado como significativo ou consequente. Na verdade, com base na cobertura, suspeito que provavelmente haverá um armistício anunciado em breve. Nos últimos 2 anos, além de conquistar a Grã-Bretanha, quase não houve progresso desde que Harry morreu. Malfoy ficou em silêncio. Sua expressão se fechou cuidadosamente. Na verdade, quase nada aconteceu desde que Harry morreu. A campanha inteira de Voldemort paralisou quando ele derrotou Harry, porque ela hesitou apenas ligeiramente. Havia algo conectando-os. Eles estavam amarrados de alguma forma, provavelmente desde quando ele tentou matar Harry como um bebê. Era por isso que ele e Harry acabavam nos sonhos um do outro às vezes, e tenho certeza de que você se lembra como Harry falava língua de cobra. É por isso que quando Voldemort usou a maldição da morte para matar Harry em Hogwarts, não funciona no início. A voz de Hermione falhou, e ela engoliu em seco e se forçou a continuar. Uma nova dor começou a surgir lentamente no fundo de sua mente. Ela o ignorou. É por isso que ele teve que relançar a maldição em Harry, por causa da amarração. Mas não era apenas Harry. A maneira como ele é imortal... Professor Quirrell, o diário que seu pai tinha, de alguma forma seu mestre descobriu como para vincular sua fonte de vida a objetos animados e inanimados. E a Ordem sabia disso. É por isso que ele sabe que o ataque deste mês foi da Ordem e não de algum novo grupo da Resistência. Porque a tentativa de assassinato não foi uma tentativa. Thicknesse não foi o alvo. Umbridge também não era. O pingente que ela às vezes usava, o medalhão, eu vi quando ela estava nos treinando. Era dele. Uma de suas amarras. Quem quer que seja o último membro da Ordem, eles descobriram o que era e a matou para destruí-lo. Houve um leve estreitamento dos olhos de Malfoy. Hermione inclinou a cabeça para o lado enquanto eles se estudavam. Acho que perdi a pergunta, disse Malfoy depois de um momento. Eu não perguntei ainda, Hermione disse calmamente, tentando ignorar o latejar na parte de trás de sua cabeça que crescia constantemente como se houvesse um bisturi sendo enfiado na base de seu crânio. O esforço de repovoamento, disse ela, tentando respirar através da dor, é um disfarce, é um estratagema. Voldemort não se preocupa com a população mágica.
É um erro de direcionamento para manter o público preocupado. Ele não está esperando para escravizar os trouxas porque está preocupado com a demografia dos bruxos. Ele está fazendo isso para ganhar tempo, ele está entretendo as massas, fazendo espetáculos públicos das famílias puro sangue. Primeiro com os casamentos e abortos espontâneos, e agora com as mães substitutas. Parar a guerra porque ele quer. Ele fez isso porque ele tem que parar. A dor passou pela cabeça de Hermione e o quarto diante dela ficou em um tom horrível de vermelho, como se houvesse sangue escorrendo e enchendo sua visão. Ela deu um grito de agonia e começou a cair para frente. Ela se forçou a olhar para Malfoy. Ele estava se movendo em direção a ela. Ela forçou sua pergunta. Ele está morrendo, não está?